Bom dia, olha eu aqui. Então, o vídeo de hoje é sobre não se preocupar mais, deixar a preocupação de lado. É fácil? Não. Mas como eu sempre falo, nada é fácil nessa vida, né? Eu sempre que eu me entendo por gente, talvez até uma forma de eu sobreviver, eu acabei adquirindo isso, né, pra mim mesmo, que é estar sempre com um passo à frente, né, mesmo estando atrás. O que eu quero falar sobre isso, né? Mesmo na dificuldade, ou cercado de problemas e situações ruins, sempre tentei estar um passo à frente. E isso pode ser resumido a um exemplo, isso, né? Uma forma de exemplificar é em algum momento que eu tô com pouquíssimo dinheiro para alguma coisa, né? Eu aperto mais ainda, economizar mais ainda em alguma coisa que podia ser economizada, para ter algo sobrando, algum valor sobrando, para quando as coisas piorassem mais ainda. É como se fosse isso aí. Um período meu que eu andava fazendo muita festa em casa, né? 2023, E 2022 para 2023 eu tive 5 meses de extrema dificuldade, né? Foi o final de 2022 para o início de 2023. Eu fiquei quase cerca de 5 meses, né? Evitando o máximo, sair o máximo. E teve uma dessas vezes que eu fiquei quase 2 meses sem sair de casa. A única coisa que eu fazia era, sei lá, depois de 2 semanas, quando já não tinha mais o que comer em casa, eu saía para comprar o suficiente, né? Não fazer umas compras gigantes, que eu tava com muito pouco dinheiro nessa época, mas comprava o suficiente, ó, bem pouquinho ali, para comer regradamente durante a semana, para ficar o máximo possível em casa e sem precisar sair. Minha conta era essa aí, né? Tipo, teve uma ou duas vezes que eu fui no mercado grande, no hipermercado, né, o açaí atacadista, e a mistura, né, que eu comprei para comer em casa foi um pacote de 3 kg de peito de frango, de filezinho, e era um saco grande, 3 kg, né? Então comprei esses 3 kg e aí eu ficava revezando. Vou fazer assim, não vou ficar um horário sem comer, claro, mas quando eu comer vai ser pouco. Aí eu ia na hora do almoço, fritava dois pedacinhos, né? 2 filezinhos de frango. Era pequeno até. Aí eu tomava café de manhã, meio-dia, eu deixava pra comer umas 3 da tarde, 2, 3 da tarde por aí. Aí eu fritava 2 e fazia um arroz. E aí meu almoço era um pedacinho de filé de frango, arroz e farinha. Aí misturava ali e comia. Quando chegava de noite, já tinha fritado 2, né? Aí sobrava um pra de noite, eu comia de noite. E aí eu fui levando assim. Eu tava bebendo café o dia inteiro. Eu bebia mais de 2 litros de café. E passava noites em claros. Essa época eu tava jogando, né? Jogando muito. E aí eu não tava conseguindo emprego, porque eu só queria se fosse trabalhando, voltar a trabalhar com meu pai, né? Lá em Salvador na época. E aí eu não queria viajar para trabalhar com a equipe dele de fora, então eu ficava com aquele medo de viajar, medo de ficar sem meu computador. Meu maior problema, minha maior dificuldade era me afastar do meu computador. O que mais me prendia não era nada além dele. Eu não me via sem estar jogando, né?
se eu me imaginar, se tivesse esse cenário aqui na minha cabeça, de eu estar indo trabalhar cedo de manhã, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu tô no outro trabalho aqui que não é bom, é horrível, mas eu não preciso chegar extremamente cedo como o outro. O outro não é nem que eu precisava chegar muito cedo, mas eu tinha que acordar muito cedo para pegar o ônibus. Eu tinha que acordar às 5 horas da manhã, 5h20 da manhã, para me arrumar, me ajeitar ali, preparar a comida, né? Não. Preparar a comida que eu falo, guardar na mochila ali, pegar as frutas e tal. E aí levar pro trabalho, né? E aí quando eu ia pro ponto era 6 ou 5h50 e pouca da manhã e tava muito frio, né? Era chato que tava muito escuro, que aqui nesse horário tava muito escuro, e 5 e pouca da manhã, e muito frio. Então era um pouco chato assim, tipo, você saía, você nem via o sol, chegava no trabalho, quando saía do trabalho você nem via o sol também, que você saía 5 horas, mas quando ia pegar o ônibus era 5h30 e quando chegava em casa era 6h30. Então você saía e chegava em casa sem ter visto o sol na porta de casa, né? Você só via no caminho ou no trabalho. Então me desgastava muito. E é muito chato isso, né? E tipo, se eu já pensava, né, em alguma ocasião da minha vida eu estar fazendo isso, mas como a pior coisa da minha vida. Tipo, cara, se eu estiver assim, trabalhando desse jeito, eu não vou ter vida, eu não vou ter meu jogo, e minha vida era meu jogo, né? A minha vida, o meu eu resumia ao meu computador, né? E hoje em dia ainda sinto um pouco de falta, né, de poder usar ele para jogar e tal. Mas tem muitas outras coisas importantes, né, a se fazer nele, né, que também traz falta, como estudar, né? Eu praticamente quando eu paro para estudar é muito pouco, né, no celular. Então isso é muito ruim. Então eu sempre tive todo esse medo aí de estar sem ele, e todas essas situações que aconteceram na minha vida quando em 2022 para 2023, né, de eu fazer tudo regradamente, né? Porque eu pensava, poxa, pra que eu não tô trabalhando? Pra que eu vou gastar muito, né? O normal, né? Vou gastar com alimentação e tal, como eu faço normalmente, se eu posso diminuir ela para quando eu estiver, para caso piorar, né? Eu não tenho nada, vou fazer o quê? Vou ir pedir pros outros? Então eu ficava com isso na mente. E acabou que dentre essas vezes aí que eu ficava muito tempo em casa, teve uma vez que eu fiquei acho que umas 2 para 3 semanas, foi quase um mês em casa sem botar o olho na rua assim. E aí do nada minha mãe me chamou, minha mãe às vezes me ligava pedindo pra eu ajudar ela em alguma coisa, que ela tinha um bar lá no bairro. E aí era uma morte. Era uma morte pra mim eu ter que sair de casa, mesmo sabendo que ia levar 1 hora de relógio só. Sendo que eu já tinha ficado, digamos que 20 dias em casa, 10, 12, 40, 480 horas em casa. Se eu saísse pra ficar 1 hora ajudando ela em alguma coisa, era uma morte pra mim. Então acabou que eu peguei e fui lá ajudar ela, né? E aí quando eu fui ajudar ela, ela se assustou que eu tava muito branco. Eu não sou branco, eu sou meio moreno e tal, e pardo. Mas eu sem camisa sou um pouco mais branco. Sou um pouquinho branco. Barriga e tal, que eu por muito tempo eu nunca tirei camisa. Sempre vivia de camisa em casa e tal, eu tinha vergonha. Hoje em dia eu já tiro camisa, vou jogar do chão fora, vou sem camisa. Então não tenho mais esse problema. Mas eu tinha muito, eu e meu irmão. Então, como a gente não é nunca foi muito, né? Muito negro, né? Meu pai mas minha mãe não. E por a gente sempre estar de camisa, sempre usava muito camisa, escondia isso, né? Acabava que protegia, que o sol não queimava. E acabou que quando ela me viu, né? Eu tava de camisa, mas ela me viu meus braços e meu rosto e tal. Eu tava muito pálido, muito branco, né?
Era esse menino, não tava tomando sol não e tal. E aí eu não sabia o que falar, né? Sobre esses casos aí de eu ir lá ajudar ela e tal, eu posso fazer outros vídeos aí que tem algumas coisas bem tocantes mesmo, né? Já relacionada a meu pai. Umas paradas bem. Questão de sentimentos, né? De emoção e tal. Mas é complicado. Então, até esqueci um pouco do que eu tava falando. Mas eu sempre tive muito isso aí, né? E hoje em dia eu tô evitando isso, né? De estar com pressa pra fazer as coisas, de estar ansioso, né? Eu acredito que eu tenho um pouco muito de ansiedade. E isso sempre me atrapalhou. Sempre vai atrapalhar qualquer pessoa. E se você não aprender a ter calma o quanto antes, você sempre vai viver uma briga com o futuro, uma briga com o passado, com o presente, com você mesmo, com quem tá ao seu lado. Então pra mim não que eu tô banda voou, né? Não que eu tô jogado no mar. Não joguei a toalha, mas pra pressa sim, eu joguei a toalha. Preferi ter calma em Deus, né? Botar Deus na frente de tudo e só esperar que as coisas melhorem. E não é você jogar e não fazer nada, né? Eu oro todo dia, sempre inicio agradecendo, né? Por ele sempre estar me protegendo, me mantendo saudável, protegendo minha família, meus pais. Eu não acordo precisando mandar mensagem. E aí minha mãe e tal, pessoa melhorou e tal. Não, todo mundo tá bem, né? Nem que seja apenas de saúde, né? Não tá passando por extremas dificuldades, nem problemas. Mas isso acaba que importa muito, né? Talvez você pode ser um dono de empresa que acabou de se divorciar, seu filho tá com câncer, sua mãe tá muito mal no hospital, teve infarto, seu pai também, sua empresa tá indo de mal a pior, e você cercado de problemas esses, né? E quando você adoece, né? Eu já vi muito isso na internet. Quando você adoece, esses problemas acabam. E o único problema é você ali naquela maca ali. Então a pressa sempre vai ser inimiga da perfeição. E quanto antes parar de ter essas pressas, melhor. Mas de qualquer forma eu vou ficando por aqui. Tô chegando perto do trabalho já tá dando meu horário. E é isso, pra frente sempre.